Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. E no vídeo de hoje eu vou dar mais uma aula básica para quem está começando a estudar eletrônica ou para aqueles que querem começar a estudar eletrônica. É lógico, você que já é nosso seguidor, já é nosso aluno, talvez essa aula não seja muito interessante para você, mas vai ser extremamente importante para aqueles que estão começando ou querem começar na área da eletrônica, começar a estudar eletrônica. Nós vamos falar hoje sobre circuitos em série e em paralelo. Afinal de contas, os equipamentos eletrônicos são formados por conjuntos em série e em paralelo de circuitos, muitas vezes os dois em conjunto. Mas antes da gente fazer essa aula, se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, aperta o botão vermelho de inscrever-se, do lado aperta o sininho, e aí você vai ser informado sempre que a gente lançar um vídeo novo ou sobre as lives que fazemos todas as sextas-feiras às 19 horas. Aproveitem aqui na descrição do vídeo, você pode encomendar o seu curso de eletrônica e som mini system por um preço bem barato, R$100, 2 cursos, para você estudar eletrônica e ao mesmo tempo estudar som mini system, manutenção. Também nós temos o nosso parceiro comercial, Esquema Fácil, onde nós fazemos treinamentos em conjunto com eles. Entre em contato nos telefones deles aí na descrição deste vídeo, tá? E compartilhe o vídeo, dê um like se você gostar, se você não gostar pode dar um dislike, sejam educados nos comentários, tá bom pessoal? Então nós vamos começar agora o nosso vídeo sobre circuitos em série e em paralelo. Antes que me perguntem, esse simulador aqui que nós estamos utilizando é o Multisim. Ele é pago, mas tem uma versão gratuita online, aí está na descrição do vídeo para vocês acessarem, tá? Então vamos começar com o circuito em série. O circuito em série é aquele que nós temos vários componentes no mesmo caminho. Então aqui nós temos um circuito e tem vários componentes ligados em sequência neste caminho. Isso daqui é uma ligação em série. Na ligação em série, como eu tenho um caminho só para a circulação da eletricidade, a corrente elétrica é a mesma em todos os pontos do circuito. E a tensão, a fonte de energia, 12 volts, essa tensão vai se dividir entre os componentes que tem no caminho. Como eu tenho 3 componentes iguais, no caso 3 lâmpadas com a mesma tensão, mesma potência, a tensão vai se dividir exatamente igual em todas. Então, observem aqui, quando nós colocarmos para funcionar, as lâmpadas vão brilhar do mesmo jeito, porque elas trabalham aqui com a mesma tensão, 12 volts, cada uma vai funcionar com 4 volts. Aqui nós temos 3 multímetros para medir a tensão em cada lâmpada e um amperímetro para medir a corrente total no circuito. Então observem aqui, ó, cada lâmpada, o total é 12 volts, cada lâmpada funciona aqui com 4 volts. Como eu falei, a tensão se divide em cada peça. Se as peças forem iguais, a tensão se divide por igual. Se forem diferentes, a tensão vai se dividir de forma diferente. A peça que tem mais resistência fica com mais tensão e a peça que tem menos resistência fica com menos tensão. A corrente nesse circuito, 125 mA, é a mesma em todos esses pontos. Agora, a desvantagem do circuito em série, não importa quantas peças você tenha ligado em série. Se um desses componentes der problema, der defeito, os outros não funcionam. Se abrir um deles, os outros não funcionam. Como por exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um outro circuito. Vou colocar para funcionar. Observe que nesse caso aqui, uma dessas lâmpadas está queimada, por isso que as outras não acendem. Para a gente saber num circuito em série qual é o componente que está danificado, a regra é essa. Os componentes bons ficam sem tensão nos terminais. O componente ruim fica com toda a tensão do circuito. Como é que é mesmo? Os componentes bons ficam sem tensão. O componente ruim fica com a tensão toda para ele. Então, se nós observarmos aqui, o total da tensão é 12 volts. Aqui o amperímetro não está indicando corrente nenhuma, nanoamperes, uma corrente desprezível. Então, não há corrente. Essa primeira lâmpada aqui, ó, ela tem uma praticamente sem tensão, nanovolts, é uma tensão desprezível. Então nessa lâmpada aqui nós não temos tensão. Da mesma forma que nessa outra lâmpada nós não temos tensão. Mas essa lâmpada aqui tem 12 volts. Portanto, é essa lâmpada aqui que está com defeito, no caso, queimada. Tá? Então, perceberam que os componentes bons ficam sem tensão e o componente ruim fica com a tensão toda para ele. Tá? Muito bem. Aqui nós temos o circuito em paralelo. O circuito em paralelo é aquele que tem vários caminhos para corrente, vocês podem observar. Aqui tem um caminho, aqui outro e aqui outro.
Os componentes são ligados aos mesmos pontos, né? Eu tenho esses dois pontos aqui. Essa lâmpada é ligada nesses dois pontos, essa lâmpada também e essa lâmpada também. Então, cada componente é ligado aos mesmos pontos, entre o positivo e o negativo da fonte. Características. A primeira característica é que a tensão, como é 12 volts, vai ser igual em todas as lâmpadas. Como cada lâmpada está ligado entre os pontos que tem 12 volts, cada lâmpada vai ficar com 12 volts. A corrente vai circular pelos 3 caminhos, então é uma corrente para cada lâmpada. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar para funcionar. Vocês podem observar que a corrente vai circular em cada uma das lâmpadas. E aqui nós temos o multímetro. Esse aqui vai medir a tensão das lâmpadas. 12 volts, 2,5 amperes. Essa corrente 2,5 amperes vai se dividir em 3 aqui, ó. Uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte aqui. O total vai dar 2,5 amperes, tá? Agora, no circuito em paralelo, se uma lâmpada queimar ou um circuito interromper, os outros continuam funcionando e sempre vai ter corrente passando por aqui. Só se queimar os 3, que aí não vai ter corrente, mas se um permanecer funcionando, vai ter corrente passando por aqui. O circuito em paralelo é assim, como você tem todas as peças ligadas entre os mesmos pontos, se uma peça queima, as outras continuam funcionando. Basta você substituir aquela que queimou. Como, por exemplo, aqui, ó. Vamos colocar isso aqui para funcionar. Aqui, ó, tenho 12 volts nas 3 lâmpadas. Só que essa aqui não acende porque ela está queimada. As outras duas estão funcionando. Só que percebam como a corrente diminuiu, tá vendo? Ó? Foi para 1,66 amperes. Era 2,5, foi para 1,66. Por quê? Porque essa lâmpada queimou, esse circuito aqui ficou inutilizado. Então não tenho mais corrente por aqui. Eu continuo com a corrente aqui, e um dos caminhos da corrente ficou interrompido. Então é lógico que, como agora eu tenho menos caminhos para a corrente diminuiu para 1,66. Tá? Então, é assim que funcionam os circuitos em série e em paralelo. O circuito em série é um caminho só para a corrente. No circuito em paralelo, cada componente é um caminho à parte. No circuito em série, se um componente queimar, os outros não funcionam. E no circuito em paralelo, se um componente queimar, os outros continuam funcionando. Só que a corrente total no circuito vai diminuir. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa explicação. E tem uma última observaçãozinha. No circuito em série, a resistência é alta, porque tem um caminho só e está tudo naquele caminho. E no circuito em paralelo, a resistência é baixa, porque tem vários caminhos para corrente. Então, se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Aproveitem as nossas promoções aí na descrição do vídeo. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.